Em O Livro dos Espíritos, no número 932, Allan Kardec questiona os espíritos superiores. Por que, no mundo tão a miúde, a influência dos maus supera dos bons? E obtém como resposta: por fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando quiserem, eles assumirão o controle. Mas poucas pessoas perguntam a si mesmas: o que é ser bom? Quais as características de uma pessoa boa? Que ações constantemente realizadas, naturalmente realizadas por uma pessoa, a caracterizam aos olhos das outras como sendo um indivíduo bom? Estas e muitas outras perguntas têm que ter respostas, até porque constantemente observamos pessoas que se apresentaram em algum momento como sendo boas, justificaram suas ações como sendo realizadas em prol da maioria, e tempos depois percebemos que aquelas ações não só não foram realizadas tendo em mente a coletividade, como foram pensadas apenas em benefício do próprio indivíduo. No número 642, o mestre Kardec pergunta: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? E os espíritos superiores respondem: não. Você tem que fazer o bem dentro dos limites de suas forças, pois cada um responderá por todo o mal que foi feito por causa do bem que ele não fez. E então, o que é ser bom? No número 625, vemos o organizador do Espiritismo perguntar: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir como seu guia e modelo? E a resposta é simples: veja Jesus. Guia e modelo, exemplo. Portanto, em relação ao paradigma kardeciano, ser bom é agir cada vez mais como o Cristo agiu. A resposta dos espíritos superiores é simples, objetiva, contudo grandiosa e extremamente comprometedora. Sabe por quê? Quantas pessoas que afirmam: estou pensando na maioria. O que faço é para o bem de todos. De verdade, quantas dessas pessoas estão de fato tendo o Cristo como seu guia e modelo? Quantas atitudes de muita gente correspondem verdadeiramente com as ações do Cristo? Sério, quem é que pensa nisso hoje em dia? Vamos lá. Quantos espíritas, antes de estabelecerem em suas consciências que este ou aquele ser humano é uma pessoa boa, ou mesmo antes de se reconhecerem como sendo uma pessoa boa, se recordam do número 625 de O Livro dos Espíritos? Na boa. Quantas pessoas praticam o que Kardec publicou nesse número? Vamos ver o que Kardec comenta mais adiante? Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus o oferece a nós como o modelo mais perfeito. E a doutrina que ele ensinou
é a expressão mais pura de sua lei, porque ele foi animado pelo Espírito Divino e o ser mais puro que apareceu. Se alguns daqueles que afirmam instruir o homem na lei de Deus, às vezes o desencaminham por falsos princípios, é que se permitiu ser dominado por sentimentos muito terrenos e confundiu as leis que governam as condições da vida da alma com aquelas que governam a vida do corpo. Muitos deram como leis divinas o que eram apenas leis humanas, criadas para servir às paixões e dominar os homens. Então, pessoal, tem muita gente por aí se fazendo parecer boa, se passando como praticante do bem, mas que na verdade não possuem assim exatamente aqueles requisitos que agradam a Deus. Alguém pode até me perguntar: então você não tem fé na humanidade? Claro que tenho. Não tivesse, e seria nula a minha compreensão de que todos os espíritos chegarão à perfeição relativa, que todos nós seremos um dia espíritos puros, assim como o Espiritismo nos demonstra que seremos. Mas é preciso não esquecer que entre o agora e a perfeição relativa há sim um caminho a ser percorrido, e que são as nossas imperfeições e nada mais que nos mantém no mundo de provas e expiações, no mundo imperfeito. Isso é muito simples de entender. E tem sempre alguém que diz: peraí, mas fulano é de uma intelectualidade enorme, naquele ali eu confio. Tá vendo? Ele é uma ótima pessoa. Será que é? No número 751, ainda em O Livro dos Espíritos, os espíritos superiores esclarecem: o desenvolvimento intelectual não acarreta a necessidade do bem. O espírito superior em inteligência pode ser mau. É que ele viveu muito sem se aperfeiçoar. Ele sabe. Ou seja, ele sabe. Apenas sabe. Afinal, ele é superior em inteligência. Apenas. Ele ainda não utiliza o que aprendeu para praticar o bem. Pois é, já vi gente tão impressionada apenas com a intelectualidade de outra que diz assim: gente, como eu gosto de ouvir fulano falar, viu? Ele fala bem demais. A gente não entende nada do que ele diz, mas que ele fala bem, isso ele fala. Contudo, no número 780, quando o codificador questiona: o progresso moral sempre segue o progresso intelectual? A resposta é a consequência, mas nem sempre o segue imediatamente. Atenção, espírita, muita atenção. Aí no número 785, o motivo desse nosso convite para abram os olhos, espíritas. Qual é o maior obstáculo ao progresso? Pergunta Allan Kardec. E citaremos apenas o iniciozinho da resposta: o orgulho e o egoísmo. Kardec vai dizer que existem dois tipos de progresso que se apoiam mutuamente, mas não andam de mãos dadas. Eles são progresso intelectual e progresso moral. E que o segundo está longe de estar no mesmo nível. E para finalizar, lá no número 791, pergunta nosso chefe espírita Allan Kardec:
Irá a civilização um dia se purificar de maneira a eliminar os males que produziu? Respondem os espíritos superiores. Sim, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. E aí finalizam: o fruto não pode surgir antes da flor. Pois é, muita atenção, espírita. Jamais esqueça que o ser humano é apenas um espírito encarnado. E que, assim como os errantes, carrega suas qualidades, sim, e seus defeitos também. Mas não pense que este que vos fala se sente o cara. Não, não é por aí. Nem me sinto, nem sou. Nem pensem que imagino que não existam pessoas boas no planeta em que vivemos. Não é isso. Claro que existem. E muitas. Muitas. Então, quem quiser se aprofundar um pouquinho mais sobre o que é ser bom, o que é praticar o bem, dê uma lida em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no tema O Homem de Bem. Se quiser mesmo saber o que é ser uma pessoa boa, estão lá as características iniciais daquele indivíduo que tem o Cristo de fato como seu modelo e guia. E, aliás, são os espíritas, né, que afirmam: Jesus é meu único modelo e guia. Ah, isso é lindo. É lindo. É isso aí. Nosso abraço de hoje vai para muito, muito distante. Brincadeira, gente. Teve uma galera que disse: poxa, não manda abraço pra gente. Então lá vai. Um abraço enorme para todas as pessoas que nos escutam do Brasil, que nos ouvem de São Paulo, do Rio de Janeiro, da Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Pernambuco, Ceará, Santa Catarina, Goiás, Distrito Federal, do Amazonas, da Paraíba, Espírito Santo, Sergipe, do Mato Grosso do Sul, do Pará, Rondônia, Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Maranhão, Amapá, Piauí, do Tocantins, do Acre e de Roraima. Uau! Esqueci algum estado? Me perdoe. Espírito imperfeito, sabe como é, né? Mas assim, caso eu tenha esquecido de citar algum, envie um e-mail pra gente para o endereço kardecast@gmail.com, dizendo de onde você nos escuta e até o que acha do nosso podcast. E se quiser que a gente diga o seu nome, coloca isso no e-mail, que a gente envia um abração diretamente para você. Fica assim, aquele abraço. Muito obrigado por vossa audiência. Continuem conosco. Kardec Cast. O Espiritismo, a vida e você.